Meus irmãos, nós estamos muito felizes de estar aqui, muito honrados, muito gratos a Deus. Pastor Paulo, como disse, é um irmão querido, um amigo. Também o pai dele me deu aula no seminário, reverendo Cleómenes, guardo no coração, foi ali instrumento de Deus na minha vida, na minha formação, tanto também no trabalho com ele ali no Mangabeiras. E nós estamos muito felizes de estar aqui nessa cidade, nessa igreja, conhecendo mais um pouco da Igreja de Cristo e também sendo tão bem recebidos. Assim, os irmãos já têm uma vantagem, porque a gente já chega aqui, já é abraçado pelo local, não é isso? Pela paisagem, é magnífico, né? Aquilo que Deus fez, mas também o carinho com que os irmãos têm nos recebido, na pessoa do pastor, da sua esposa. Estamos muito bem hospedados, alimentados, descansados, né, pastor? Tem sido um refrigério para nós. Meus irmãos, tragam um abraço da nossa igreja. Poderia trazer pão de queijo, né? Queijo, doce de leite. Mas traga um abraço carinhoso aos irmãos lá do sul de Minas, da cidade de Varginha. Que Deus nos abençoe aqui nesse tempo. Ontem já fomos muito bem alimentados pela palavra do Senhor. Tive o privilégio de estar junto com dois homens de Deus que admiro muito, que é o pastor Paulo e o reverendo Emílio. E hoje esse desafio também, com a graça de Deus, de estarmos aqui. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em 2 Pedro, capítulo de número 1, vou ler apenas o verso 3, pois no decorrer da exposição nós vamos ler outros textos. 2 Pedro, capítulo 1, verso de número 3. Convido aos irmãos para lermos juntos. 2 Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos ler. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Vamos falar com Deus mais uma vez, irmãos. Senhor Deus, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos como igreja do Senhor, na Tua presença, ó Deus, porque temos a Tua palavra, Senhor, que é viva e eficaz. Senhor Deus, o Senhor já tem falado conosco nesse ajuntamento, e agora, ó Deus, pedimos ao Senhor que o Teu Espírito Santo, que inspirou esta palavra, venha iluminar a nossa mente e coração, Senhor, e nos conduzir a Cristo, ó Pai, de quem ela fala e testemunha. É no nome dele que oramos agradecidos. Amém. Amém. Meus irmãos, viagem em família com criança, bebê, é sempre um desafio. É sempre uma bênção. Todo mundo aqui que viaja, a gente fica com medo sempre de esquecer alguma coisa, não é isso? A gente faz lista, porque são 3 filhos, é roupa para todo mundo. Então aí a gente faz lista, é lencinho, é fralda, é pomada, é roupa, é troca para viagem. A gente fica com medo se acontecer alguma coisa na viagem, é água, é um lanchinho. Porque a gente gosta de ter o controle, é isso? De prever tudo que possa acontecer para que nada dê errado e a gente consiga chegar bem. Então tem que cuidar do carro, cuidar da família, cuidar das crianças. A gente sempre pergunta assim quando entra no carro, pegou aquele termômetro? Pegou? Será que a gente esqueceu daquele lencinho? Será que a gente esqueceu daquela roupa? Pegou a Bíblia? É tão bom quando fala assim, não, peguei. Nós não esquecemos, nós trouxemos. Hoje tem gente que até filma, não sei se você já viu, filma o fogão, filma as torneiras para não esquecer. Aí já é quase toque, né, irmãos? Mas é muito bom quando nós, de fato, não esquecemos de nada, né? Meus irmãos, mas que dirá nessa jornada chamada vida? E às vezes nós pensamos, será que teremos tudo o que é necessário nessa jornada até o fim? Quer o Senhor nos busque ou quer Ele volte? Será que nada nos faltará? Será que nós temos aquilo que é suficiente para nós vivermos a nossa vida aqui também, para aquilo que Deus tem reservado para nós na vida futura, em novo céu e uma nova terra? Como nós já ouvimos ontem, será que a Bíblia é suficiente para o homem hoje? Será que ela é suficiente para os nossos dias, para os desafios da igreja? Às vezes nós nos vemos diante de certas ideologias, de certos pensamentos, filosofias, acontecimentos ao nosso redor, nós pensamos assim, será que a Bíblia tem respostas? Será que o cristianismo ainda tem o que dizer diante dessa nossa sociedade tão relativizada, tão pragmática?
Será que nós temos, de fato, nas Escrituras, ainda uma sustentação para a nossa fé e respostas para estas questões? Meus irmãos, é a segunda carta que Pedro escreve. Se você olhar no capítulo 3, verso 1, ele diz assim: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida. Então é a segunda epístola do apóstolo Pedro, ele escreve aos irmãos da Ásia Menor. Se você olhar na primeira carta, você vai ver as regiões que ele escreve. E ele chama esse povo de peregrino e forasteiro. É um povo que ganhou essa identidade assim que Cristo os alcançou, pois eles não pertencem mais ao império das trevas, a este mundo, mas eles pertencem ao novo céu, é uma nova terra, a pátria celestial. Então nós somos aqui peregrinos, forasteiros. E Pedro, na sua primeira epístola, ele usa muito do pano de fundo do Antigo Testamento. Ele fala que Cristo é o Cordeiro, ele fala da saída do Egito, nós fomos resgatados de um império, nós devemos nos cingir agora não de cajado e de vestes, mas no entendimento, no caráter. Pedro fala de Cristo como a rocha de salvação, de segurança. Pedro, na primeira epístola, ele fala da fé preciosa que recebemos, ele fala da vida cristã, fala que nós somos nação santa, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. E um dos assuntos principais da primeira epístola é a vida cristã, como os crentes podem e devem viver uma vida de testemunho do Evangelho, mesmo no sofrimento. E Pedro coloca Cristo como a fonte, o modelo, o exemplo de como nós devemos sofrer aqui para a glória do Senhor. Pedro também fala sobre a importância da liderança bíblica, ou seja, ele traz para aqueles irmãos forasteiros como eles têm tudo que é suficiente para essa peregrinação, para viverem como peregrinos. E aqui, meus irmãos, quando Pedro escreve essa segunda carta, ele já está próximo de cumprir a palavra de Cristo, pois Jesus o disse como ele deveria morrer para glorificar o seu Senhor. E aqui diz, lá no capítulo 1, verso 13, também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com essas lembranças, certos de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Meu irmão, se você estivesse partindo, a gente não sabe quando, né? Quais seriam suas últimas palavras? O que você deixaria? Talvez a gente se preocupe com o nosso testamento, né? Talvez nós nos preocupamos como a nossa família vai ficar, a igreja, os nossos amigos. Quais seriam suas últimas palavras? Pedro está perto de deixar aqui este tabernáculo, como ele diz, é um dos apóstolos ainda que está ali vivo. E o que ele tem a dizer a essa igreja na sua partida? E é interessante porque nessa carta de despedida, vamos dizer assim, Pedro não traz nada novo no sentido de uma novidade, de algo diferente do Evangelho, de algo que aqueles irmãos já não tinham recebido das mãos de Cristo através dos apóstolos. Ao que Pedro se propõe é lembrar, é despertar aqueles irmãos daquilo que eles já sabiam. E, meus irmãos, na vida cristã, na maioria das vezes o que a gente precisa é apenas nos lembrarmos daquilo que nós já temos. Pois diferente da viagem, que você pode esquecer de algo, você pode esquecer de algo muito importante, mas na vida cristã, o que Pedro vai dizer aqui é que nós já recebemos tudo. Deus não se esqueceu de nada. Na verdade, somos nós quem nos esquecemos daquilo que nós já temos. Deus já nos deu tudo que é necessário, é o que nós vamos ver aqui, meu irmão, nessa noite. Será que nos falta algo? Será que precisamos de alguma novidade, irmãos? Será que há alguma revelação oculta que a igreja contemporânea não sabe? Algum segredo? Alguma profecia nova? Será que a Bíblia precisa ser atualizada? Tem gente falando nisso, né? Precisamos atualizar a Bíblia para os ouvidos modernos, tirar as partes que não são muito aceitáveis. Tem gente se propondo a fazer uma nova Bíblia. Meus irmãos, será que eu preciso de algum segredo, de algum guru espiritual que vai mudar a minha vida radicalmente? Meus irmãos, Pedro vem nos exortar que o que nós precisamos é nos voltar para a palavra de Deus, pois ela tem tudo aquilo que é necessário para uma vida piedosa. E o que é uma vida piedosa? A própria palavra diz, vem da fé, né? Aquele que vive pela fé. É uma vida diante de Deus. É quando nós compreendemos, irmãos, que o nosso relacionamento com Deus não é uma área da nossa vida.
como uma área de religião. Mas uma vida piedosa significa uma vida toda diante de Deus, em que tudo é vivido para a glória de Deus, em referência a Deus, em relacionamento com Deus. Meus irmãos, nós vamos falar nessa noite, então, debaixo desse tema tão glorioso, a supremacia da palavra de Deus, sobre a supremacia das Escrituras, da palavra de Deus, para uma vida piedosa. Meus irmãos, em suma, o que eu gostaria de trabalhar com os irmãos é que Deus nos deu tudo o que é necessário para uma vida piedosa por meio do seu conhecimento em Cristo nas Escrituras. Deus nos deu tudo o que é necessário para uma vida piedosa por meio do seu conhecimento em Cristo nas Escrituras. Meus irmãos, primeiramente, nós vamos falar sobre o fato de que Deus nos deu tudo o que é necessário para uma vida piedosa por meio do seu conhecimento. Acompanhe aí os versos iniciais. Verso 1. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Meu irmão, talvez nós sejamos esquecidos. Às vezes você esquece algo no seu trabalho, esquece de pôr algo na sua mochila. Às vezes os pais, quando vão preparar a mochila do filho para ir para a escola, o jovem, quando vai para o retiro espiritual, às vezes nós esquecemos. Ih, faltou isso era tão importante. Mas, meu irmão, Pedro vai dizer que quem preparou a nossa mala, a nossa mochila, quem nos preparou tudo para essa vida, foi o próprio Deus, um Deus que não se esquece de nada. Meus irmãos, olha como Pedro se apresenta como servo e apóstolo. Duas palavras que parecem contraditórias, não é isso? Apóstolo, ele está falando dessa credencial que ele tem juntamente com os demais apóstolos que Cristo chamou, que Cristo delegou, que Cristo deu autoridade para serem apóstolos e fundamento da igreja. Fora esses não há mais nenhum, embora muitos hoje se auto-intitulam apóstolos de Cristo. Mas, meus irmãos, mesmo sendo apóstolo, e ele faz isso não para chamar atenção para ele, mas ele é apóstolo de Cristo, porque ele aqui está escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Os seus ensinos são o fundamento da igreja, pois é a palavra de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, ele diz servo, e aqui a palavra é escravo. Ele é um escravo e apóstolo, porque se ele é apóstolo de Cristo, ele é como servo, e sendo servo, ele é apóstolo do Senhor Jesus. Mas olha que, embora ele tendo esse título, servo e apóstolo, olha o que ele diz ainda no verso 1. Aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Aqui, logo no primeiro versículo, irmão, observe aí na sua Bíblia, que Pedro já diz que ele e os demais crentes, ele e a igreja de Cristo, e você aqui hoje, nós temos em comum a mesma fé e a mesma justiça de Cristo. Pedro, por ser apóstolo, ele não é mais justificado do que os crentes, do que a igreja, do que você hoje, irmão. Porque a justiça de Cristo é imputada a todo pecador. É uma fé comum aos santos. Não há super crentes, super apóstolos, super ungidos do Senhor. Mas nós temos papéis e funções diferentes no corpo de Cristo. Mas não existe uma pessoa menos justificada, né? Meio justificada. A justiça perfeita de Cristo é imputada a todos. Que bênção, irmãos! Nós todos recebemos a mesma justiça de Cristo e a mesma fé, que usando essa figura de uma viagem, seria essa mochilinha que Deus nos deu, para que recebêssemos tudo o que é necessário para essa vida piedosa, e a do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. E aqui no verso 2, Pedro já traz um resumo do que ele quer trabalhar. Quando ele diz assim, ó, graça e paz, a graça é a fonte de todo bem, o favor imerecido de Deus, e a paz é o fruto da graça, a reconciliação com Deus e uns com os outros. E ele diz, vos sejam, o quê? Multiplicadas. Vocês que creram têm uma fé em comum, receberam essa fé igualmente preciosa, e ele deseja essa graça e a paz, e que isso aumente, que isso se multiplique. E como? Olha como ele diz, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, por isso que Lutero dizia, grande reformador, que a fé é como se fosse a colher que Deus nos dá para recebermos o alimento da nossa alma e da nossa salvação. Não é a nossa fé que nos salva,
mas a fé é um dom de Deus, mas ela é um instrumento que Deus nos dá para a gente se alimentar de Cristo e das verdades do Evangelho, pois é Cristo que salva o pecador. Mas essa graça e essa paz são multiplicadas como? Olha como ele diz, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus. Ele entrelaça essas coisas. Ele coloca como dependente do conhecimento de Deus, mas não qualquer Deus, não um Deus genérico, mas é o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, é pela fé que nós recebemos tudo o que nos é dado. Não é pelo esforço humano, não é por obras humanas, não é por causa de nós, dos nossos méritos, mas é pela fé. E a partir do verso 3, meus irmãos, nós vemos que isso é nos dado pela graça. Olha como ele diz aí o verso 3, que nós já lemos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas, quantas? Algumas? Não, todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Meus irmãos, ele expressa aqui esse desejo, né? Que graça e paz sejam multiplicadas. E em seguida ele diz, visto que, ou seja, uma vez que, já que nós temos recebido, e a expressão aí é recebemos de uma vez por todas, e somos beneficiados constantemente com aquilo que já recebemos, a ideia de nos têm sido doadas. Não é que Deus vai dando aos pouquinhos, vai revelando, mas Ele já nos deu e nós vamos ali sendo abençoados por isso que Deus nos deu. Mas Ele diz que isso vem pelo divino poder de Deus, não é do homem, não é de baixo para cima, não é da nossa motivação, das nossas obras, da nossa vontade, mas é pelo poder de Deus, não o poder do homem. Hoje se fala muito em empoderamento, não é isso? Por isso que Paulo diz, quando eu sou fraco, aí sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Mas ele diz, tem sido doada todas, não só algumas, que conduz à vida, que é a vida eterna, a nova vida em Cristo, a esperança nossa da vida futura com o Senhor, mas também a piedade. Olha como Pedro coloca de modo maravilhoso, irmãos. Nós temos tudo que é necessário, não só para a salvação eterna, não só pensando no céu e nos livrarmos do inferno ou algo assim, mas para aqui no presente termos uma vida piedosa. E olha que ele coloca de novo, pelo conhecimento. Pedro usa essa expressão conhecimento, essa palavra, cerca de 13 vezes aqui nessa carta. É um conceito importante para ele, que nós conheçamos a Deus. E através desse conhecimento, que é muito mais rico no contexto bíblico do que meramente um conhecimento intelectual, passa por isso, né? Conhecer as verdades das Escrituras, mas conhecimento na Bíblia traz mais um conceito pactual, de relacionamento, de aliança com Deus. E é um conhecimento completo de quem Deus nos chamou. Olha o chamado do Senhor, para a sua glória e virtude. Meus irmãos, não só pela fé Deus nos dá, pela graça também Ele nos dá. Verso 4 diz, pelas quais nos têm sido o quê? Doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. Eu quero chamar a sua atenção para essa palavra promessas. Ela é muito importante no decorrer da carta, pois as promessas de Deus estavam sendo colocadas em xeque pelos falsos mestres que diziam, o mundo está sempre como está, desde sempre. Jesus não vai voltar, isso é uma fé vã. Olha só, desde que o mundo é mundo, as coisas estão do mesmo jeito. As promessas de Deus aqui são muito importantes para Pedro, pois ele diz, através desse chamado para a sua glória e virtude, que nos têm sido doadas essas promessas. Deus nos prometeu. Aqui traz o aspecto de que nós nos relacionamos, irmãos, com Deus de aliança, com Deus de pacto. Não é assim que Deus se relaciona com as suas criaturas? Nós não somos aliancistas, pactuais. É por promessa. Para quê, irmãos? Para que nos tornemos co-participantes da natureza divina. Claro, não é sermos pequenos deuses, né? Não é aquela visão grega, não é você ser um super homem, não é você entrar aí na Trindade, não tem nada disso. É nós termos restaurada em nós a imagem e semelhança de Deus que se perdeu, que foi corrompida pelo pecado. Ainda somos imagem e semelhança de Deus, mas fomos corrompidos pelo pecado. Isso está muito claro quando no final ele diz assim, livrando-nos das corrupções, das paixões que há no mundo.
Meus irmãos, isso é uma vida de piedade, é ter restaurado em nós o caráter de Cristo, as virtudes de Cristo em nós, é nos tornarmos santos como Deus é santo. Afinal, esse é o chamado de Deus para o seu povo desde sempre, né? Sede santos porque eu sou santo. Isso não ficou só no Antigo Testamento. O autor aos Hebreus também traz essa verdade para a igreja. Sede santos porque eu sou santo. Meus irmãos, e nós já vimos que é pela fé, é pela graça. E o que é esse conhecimento, aquilo que Deus nos dá, que é necessário para termos em nós restaurado o caráter e sermos novamente refletores da imagem e semelhança de Deus, produz em nós virtudes e caráter cristão. E é a implicação disso. Já que Deus nos tem dado tudo o que é necessário para uma vida piedosa por meio do seu conhecimento, meus irmãos, a implicação necessária disso é que nós devemos fazer, então, um uso diligente e responsável dessas bênçãos que Deus tem nos dado. E olha como Pedro coloca isso. Verso 5. Por isso, ou seja, já que Deus tem nos dado tudo, já que Deus nos fez esse chamado glorioso, vós reunindo, olha o jogo de palavras, né? Deus nos deu todas as coisas, então reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé, aí vai vir uma lista, irmãos, com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Meus irmãos, agora a gente descobre o que tem nessa mochilinha. O que Deus quer dizer que Deus nos fará, porque Ele prometeu, Ele é quem nos chamou, Ele é quem tem nos dado tudo pelo seu poder. Isso já nos traz uma esperança gloriosa, irmãos, porque talvez se nós olharmos para nós, se você olhar para aquela pessoa que você tem discipulado, aquela pessoa que você ora pela conversão, talvez na sua casa, talvez se você olhar com olhos humanos, você vai falar, não tem jeito, essa pessoa não muda, eu não consigo ver conversão. Mas, meu irmão, Pedro está dizendo que é pelo poder de Deus, daquele que nos chamou, que nós vamos ser transformados. E olha como ele já disse dessa fé preciosa, essa fé que nós temos em comum, mas ele diz que essa fé não vem sozinha. Essa fé, ela recebe aquilo que Deus dá gratuitamente pela sua graça e pelo seu poder. Não é que, eu tive fé, agora depende de mim, né? Agora eu vou me esforçar, faz a tua parte que eu te ajudarei, né? Tem gente que tem essa teologia, não é assim? Não é assim, meus irmãos. É que a fé verdadeira e genuína, ela nunca vem sozinha, ela vem acompanhada. A fé, ela vai se evidenciar, pois ela vai buscar e receber aquilo que Deus dá. Por isso que ele diz dessas excelências, e muitas aqui até nós vamos encontrar paralelos no mundo criado por Deus. Até os filósofos falavam disso, mas eles tinham uma fonte diferente, muitas vezes no próprio homem, e um alvo diferente, e um conceito diferente de muitas dessas virtudes. Mas aqui nós temos uma fonte diferente, porque vem de Deus e é pela fé, tem conteúdo diferente e também tem um alvo diferente. Ele diz essa fé, essa confiança em Deus, ela deve ser adornada com a virtude, ela busca a virtude, são as excelências morais, o caráter do próprio Deus refletido em nós, de Cristo. Com a virtude, o conhecimento. Olha que interessante isso aqui, porque às vezes nós reformados somos atacados de que o conhecimento não leva à piedade, ao contrário, né? Muitos dizem, te torna intelectual, arrogante, frio, não é isso? Pode ser que torne, mas o coração que não entendeu, não é isso? Mas o verdadeiro conhecimento de Deus, da doutrina, da teologia, por isso que é importante uma conferência como essa, ela está associada à virtude, a uma vida de piedade. Pois se eu não conheço a Deus, o Deus verdadeiro e as Escrituras, é um fogo falso. Pode ser mero sentimentalismo, mero emocionalismo, como qualquer outra filosofia ou qualquer outra coisa poderia esquentar aí o nosso coração, não é? Com conhecimento, o domínio próprio. É nós sabermos nos conduzir na vida de modo que glorifica a Deus, não mais sermos levados pelos nossos instintos, desejos, temperamentos e por aí vai. É agir com sabedoria. Com domínio próprio, a perseverança, essa capacidade de suportar o sofrimento, as perseguições, os desafios da vida com fidelidade, com temor a Deus. Temos o exemplo que o próprio Tiago nos diz dos profetas e de Jó.
Com a perseverança, a piedade, né, que é essa vida diante de Deus de temor, de reverência, de adoração. Com a piedade, a fraternidade, seria esse nosso amor entre os irmãos, esse amor fraterno. E com a fraternidade, o amor, esse dom supremo do Senhor. Olha como começa com fé e culmina no quê? No amor. Meus irmãos, nós temos aí essas virtudes cardeais que alguns dizem, alguns teólogos, como Tomás de Aquino, né? A fé, a esperança e o amor. E Paulo fala, antes mesmo de Tomás de Aquino, né? Paulo diz da fé, da esperança e do amor. A fé é como essa confiança, como diz o reverendo Vadislau, na palavra de Deus. Esse amor que é a prática da palavra de Deus. E a esperança que é essa realização plena que aguardamos da palavra de Deus. E, meus irmãos, mas essas coisas aqui não é para você aí escolher uma e falar, isso aqui eu sou bom, eu sou muito paciente, eu estou precisando de mais paciência, então eu vou buscar na minha casa, no meu trabalho. Estou precisando de domínio próprio. Não, nós estamos precisando de amor. Meus irmãos, isso aqui não é uma escadinha e nem é algo para você ficar assim, pegando aqui e ali. Essas coisas, elas caminham juntas, elas estão entrelaçadas, elas são formadas em nós simultaneamente, é como se fosse uma espiral, né, crescente, em que a fé vai sendo adornada com essas virtudes e elas se concretizam na prática do amor. Mas olha como começa com fé, não vem de nós, é de Deus, é recebido pela fé. E olha como lá tem um propósito de ter um amor bíblico, um amor cristão. Como diz o apóstolo Paulo, o amor de Deus é derramado em nosso coração. Meus irmãos, aquilo que nós temos recebido, observe aí, aqui nós temos uma lista muito semelhante ao fruto do Espírito, não é isso? São as virtudes de Cristo, as virtudes cristãs formadas em nós. Elas são o que nós necessitamos, irmãos, para vivermos uma vida piedosa. Essas virtudes cada vez mais sendo formadas e vistas em nós e crescendo em nós. Mas, meu irmão, por que elas são importantes ainda? Porque elas também, meus irmãos, nos tornam frutíferos e ativos. Olha o que diz o verso 8. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, olha a ideia de multiplicar. Elas existem e elas têm que crescer. Fazem com que não sejais nem nativos, nem frutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, quem aqui treina aí é maromba? Rato de academia? Meus irmãos, tem uma frase que diz, no pain, no gain, não é? Se você não treinar, se você não pagar, hoje as pessoas colocam assim, né? Tá pago. Tá pago a segunda-feira, a terça-feira. Porque se nós não treinarmos, não exercitarmos, não pegarmos pesado, não é isso? Os nossos músculos vão ficar aí parados. Mas com o treinamento eles vão aumentando, né? Eles vão ali se fortalecendo. Não é para você ficar assim, também um monstro, né? Se você quiser, tudo bem. Mas a ideia aqui é muito parecida, de um exercício. E aliás, Paulo usa essa linguagem, por exemplo, em 1 Timóteo 4,7, quando ele diz assim, exercita-te na piedade. Meus irmãos, Pedro está dizendo aqui, nós temos recebido tudo por graça, pela fé, tudo o que nos é necessário. Deus já colocou aí, Ele não se esqueceu de nada. Mas nós, com a graça de Deus, com a fé que Ele nos deu, o Espírito Santo em nós vamos então fazer o uso diligente desses meios de graça para nos exercitarmos na piedade. E, meus irmãos, isso é muito bom nós olharmos para quem já está há um tempo se exercitando. Sabe, na academia que você olha aquele cara assim, que você fica, um dia eu quero ser igual a ele. Olha só esse corpo, tá, como ele é forte, alguma coisa assim, né? E, meus irmãos, nós espiritualmente olhamos para aqueles que já estão correndo a caminhada cristã, pois Paulo mesmo diz, me imitem imitando a Cristo, não é isso? E nós vamos exercitando, meus irmãos, estes músculos espirituais. Pois diz, essas coisas existindo e aumentando, você será um crente o quê? Ativo. Você será um crente atuante no reino de Deus, seja na sua casa, no seu trabalho, seja na obra de Deus especificamente. Nós seremos crentes ativos, ou seja, não vamos ficar aí ociosos, não vamos ficar aí divagando, não é? E nós vamos dar frutos. E olha como Pedro também entrelaça as coisas, de que assim nós conhecemos mais o Senhor Jesus. Como que nós conhecemos o Senhor Jesus? É vivendo também uma vida de piedade. Como Calvino costumava dizer, não é isso? O conhecimento de Deus e do homem, eles são mútuos. À medida que conhecemos a Deus, nos conhecemos. E também quando nos conhecemos, conhecemos também a Deus. E, meus irmãos, é servindo a Cristo,
na comunidade da igreja, com os irmãos em Cristo, porque essas virtudes dizem respeito a quem nós somos e a relacionamentos, não é isso? Nós vamos treinando, meus irmãos, e vamos nos tornando também frutíferos e parecidos com o Senhor. Hebreus também usa essa linguagem, desembaraçando de todo o peso do pecado, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e consumador da fé. Meus irmãos, diz aí, verso de número 9, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é o quê? Cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Meu irmão, se nós deixarmos de praticar, se nós deixarmos de nos exercitar, de fazer uso diligente daquilo que Deus tem nos dado, meus irmãos, nós vamos nos esquecendo de quem nós somos. Nós vamos nos esquecendo daquilo que Cristo fez por nós na cruz, que um dia Ele nos purificou do pecado, Ele nos tirou da escravidão do pecado, Ele quebrou o domínio do pecado, pois nós éramos, como diz Paulo em Romanos 6, escravos do pecado, mas fomos feitos escravos da justiça, servos da justiça de Cristo. Mas nós vamos nos esquecendo daquele chamado, lá no início daqui da carta de Pedro, de onde Cristo nos chamou, a fé que Ele nos deu, que Ele nos chamou para essa esperança gloriosa, para termos o caráter de Cristo, sermos parecidos com Deus. Mas à medida em que a gente vai se esquecendo e a gente vai sendo negligente, é o que Pedro diz, nós vamos nos esquecendo daquela purificação, nós vamos nos tornando cegos ou míopes, não é isso? Você vai se esquecendo de quem você de fato é. Meu irmão, como é precioso e como é importante nós respondermos com a graça de Deus aquilo que Ele tem nos dado. Como isso é precioso, meu irmão, para você conhecer mais e mais o Senhor Jesus. E aqui, por fim, irmãos, antes de passarmos para um segundo ponto aqui, é que evidencia a nossa salvação e nos dá segurança. Olha o que diz o verso 10. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto procedendo assim não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira que você será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, olha como de fato tudo que Deus tem nos dado é o que nos basta para uma vida piedosa aqui e também para a nossa esperança futura. Pois não só nós temos essas virtudes formadas em nós, nos tornamos frutíferos e ativos no reino de Deus, mas também, irmãos, evidenciam essas virtudes a nossa salvação e nos dão aquela segurança de salvação. Pedro aqui não está falando que o crente perde a salvação, que você tem que se empenhar, fazer por onde, porque senão você vai ficar de fora, hein? É assim, se esforçando, que você vai garantir a sua entrada no reino eterno. Não é isso que Pedro está dizendo. Novamente ele fala da diligência, né? Procurai com diligência cada vez maior, confirmar a vossa eleição, vocação e eleição. Ou seja, o que Pedro está dizendo é, aquele que recebeu essa fé se evidencia porque ela vem acompanhada dessas virtudes que são formadas em nós. E quanto mais nós fazemos o uso diligente disso e nos tornamos ativos e frutíferos, meus irmãos, mais nós vamos experimentando daquela certeza gostosa da salvação. O crente pode ter certeza da salvação? Claro que sim, a Bíblia recomenda isso. Paulo também, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz, eu vejo que vocês foram chamados, que vocês foram eleitos porque vocês têm um amor abnegado, vocês têm uma esperança, vocês têm fé. Nós podemos, meus irmãos, não porque olhamos simplesmente para nós e nos garantimos. Nossa confiança para a salvação está em Deus. Algum teólogo certa vez disse, você crê na segurança da sua salvação, que você pode perder a salvação? Ele diz assim, sim, mas depende de quem te salvou, né? Se foi você que se salvou, aí não há garantia alguma, né? Mas se é Cristo que nos salvou, nós podemos estar seguros. Mas, meu irmão, há aquela segurança, né, subjetiva no nosso coração, aquela paz que nós temos de saber que pertencemos ao Senhor e não mais a esse mundo, pois nós desenvolvemos a piedade, vivemos em piedade, não por medo do inferno, não é isso? Não por medo de castigo de Deus, vai cair um raio, vou ficar doente, vai vir uma maldição, vai acontecer coisa errada na minha vida. Nós vivemos a vida piedosa na segurança que nós temos de sermos filhos de Deus adotados, de que o Senhor nos amou, de que Ele tem nos dado todas as coisas. E assim, meus irmãos, ele diz, procedendo assim, verso 10, não tropeçareis em tempo
Algum. Ele ainda está falando desse exercício da piedade. E se você não treinar lá na sua academia, ou seja, na corrida, aqui tem muito lugar lindo para correr, né, irmãos? Toda vez que você for correr, você vai ficar assim, ó, sedentário, não é isso? Vai subir um morro, não vai aguentar. Ou vai ficar pegando aquele pezinho lá, né, que nunca sai daquilo. Você visita a academia assim uma vez por semana, é relaxado com o treino, não é isso? Você vai sempre tropeçar, sempre vai faltar fôlego. Ou seja, a corrida e a caminhada cristã vai ser mais árdua, mais difícil. Meus irmãos, claro que ela é difícil porque tem perseguições, sofrimentos, né? Não nos torna isentos disso. Mas, meus irmãos, a ideia é que nós vamos nos tornando mais maduros na fé. Nós vamos conhecendo mais ao Senhor, nós vamos tendo mais habilidades cristãs. E aí nós não vamos ficar tropeçando aqui e ali em coisas banais às vezes, mas nós teremos assim, meus irmãos, amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. É você correr a vida cristã não com medo de uma punição no fim, mas pela certeza que você tem da salvação em Cristo Jesus. E correr com fé, com confiança no Senhor, com maturidade cristã. Meus irmãos, Paulo diz em Filipenses 3,12, não que eu tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Olha como esse verso de Paulo é importante para entender o que Pedro está dizendo aqui. O que Paulo está falando? Ó? Eu prossigo para o alvo, para conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado por Cristo. É Cristo quem conquistou para Paulo aquilo que ele vai conquistar. E é por isso que ele pode conquistar. Por isso que ele prossegue para o alvo. Meu irmão, espero que você tenha compreendido um pouco mais nessa noite até aqui, que Deus tem nos dado tudo o que é necessário para a piedade através do seu conhecimento. É pela graça, é pela fé. E, meu irmão, mas o que isso tem a ver com as Escrituras, né? Para a gente terminar, irmãos, porque Paulo vai nos conduzir aqui, que esse conhecimento ele vem das Escrituras, da palavra de Deus. Do verso 12 ao 15, não vou entrar muito, mas Pedro ele fala da importância de lembrar aqueles irmãos, verso 12, acerca dessas coisas que ele está falando. Vocês já sabem, mas eu estou relembrando vocês. Vocês já estão certos da verdade, confirmados nela. Ele diz, também considero justo, enquanto eu estiver nesse tabernáculo, despertar-vos. Enquanto eu estiver aqui, esse será o meu dever, o meu papel, despertar a lembrança de vocês. Verso 14, certo de que estou prestes a deixar, como efetivamente o nosso Senhor Jesus me revelou. Mas depois de minha partida, ele diz, eu quero também que vocês se lembrem de tudo. É muito interessante isso. Enquanto eu estou em vida, eu farei de tudo para que vocês não se esqueçam. Vocês sempre se lembrem do que vocês já têm. E quando eu partir também, eu quero estar certo de que vocês sempre se lembrarão. Porque, meus irmãos, existe um esquecimento que não vem só de falta de memória, não é isso? Não vem só de uma ignorância, mas é um esquecimento deliberado. Está lá no verso 5 do capítulo 3. Ó. Os falsos mestres dizem assim, porque deliberadamente, o que eles fazem? Esquecem. O que é esse esquecimento deliberado? É você rejeitar, é você fazer pouco caso. A Bíblia, a escola dominical, o culto, isso não é importante, a comunhão dos santos, a ceia. Aquele esquecimento deliberado mesmo, em que acho que tem coisa superior, deve ter uma outra revelação melhor, uma coisa mais quentinha, né, mais nova. A Bíblia, tá bom, é Bíblia, né? É a palavra de Deus, mas tem alguma coisa nova aí. Esse esquecimento deliberado, meu irmão, que a gente tem que ter cuidado com isso. Mas onde está o foco aqui das Escrituras que vem esse conhecimento? Olha o que diz o verso 16. Porque não vos damos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Olha como ele traz de novo o assunto aí, o poder e a vinda, né? Ele diz, nós conhecemos porque ele nos chamou pelo seu poder, ele tem nos dado pelo seu poder, para nós o conhecermos, fala da majestade do Senhor, mas ele diz, o que nós demos a conhecer vocês sobre Jesus, sobre Deus, de onde vocês têm recebido tudo o que é necessário, sabe, isso tudo que vocês receberam que é necessário, que vocês já têm, não devem se esquecer,
Isso não veio de fábulas inventadas, já haviam muitas. Tem um astrofísico muito conhecido, teve até um filme sobre ele, né? O Stephen Hawking. Ele disse certa vez que o cristianismo, ou a religião, é um conto de fadas para quem tem medo do escuro. Como se fosse assim, uma historinha para quem é medroso, para quem não quer encarar a verdade nua e crua de que o universo não tem sentido, propósito, ninguém pode dizer nada. Estamos aí, cada um se virando, né, para dar um sentido para a sua vida. Aí o Lennox, o teólogo, disse o seguinte, John Lennox: e o ateísmo é um conto de fadas para quem tem medo da luz. Meus irmãos, a palavra de Deus, a história da redenção, Jesus vindo em carne, como cantamos aqui, entre nós, revelando a sua glória, morto, reconhecido por anjos, justificado em espírito, glorificado, pregado, não foi uma fábula. E, meus irmãos, hoje muitos têm tratado as Escrituras, principalmente a teologia liberal, esvaziado as Escrituras há muito tempo e matado muitas igrejas, minado com o evangelismo, de que você não precisa crer em tudo das Escrituras, principalmente nos milagres, Noé, a arca, um peixe engolindo o homem, né? A criação do nada. Você não precisa crer nessas coisas, pois elas não cabem na nossa mente contemporânea. Então nós vamos às Escrituras tirar a sua moral, a sua inspiração, as suas histórias fabulosas, poéticas, não é? Para nos inspirar, no máximo isso. Nem Jesus você precisa crer que ele encarnou, que ele veio, morreu, ressuscitou. Isso pode muito bem ter sido uma história inventada pelos apóstolos, né, para eles terem uma razão para continuar naquele movimento, não é isso? Mas, meu irmão, ou as Escrituras estão certas em tudo o que elas dizem, ou você pode jogá-la fora. Porque ela não diz de si que ela é um mero manual de moralidade, ou uma mera inspiração coach para você aí ter uma motivação na vida, para ter uma moral, princípios, para você nortear a sua vida. As Escrituras chamam para fatos, para verdades factuais, históricas, pois Paulo diz assim: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Então, para levar a Bíblia a sério, encará-la, é preciso crer em tudo que ela diz. E, aliás, quando a gente diz assim, né, eu vou pegar as partes só que interessa, você está se colocando como um juiz da Bíblia, não é isso? Como um juiz das Escrituras. Mas ele diz, nós não demos a conhecer o poder e a vinda de Jesus seguindo fábulas. Mas nós fomos o quê? Testemunhas oculares, verso 16. Pois ele recebeu da parte de Deus honra e glória, quando pela glória excelsa foi enviada a seguinte voz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Meus irmãos, aqui Pedro relembra quando ele estava com Tiago e João no Monte da Transfiguração, e ali eles tiveram uma mostra, um descortinar da glória de Cristo, da sua excelência, da sua majestade, do seu poder, pois ali estava o Deus em carne, mas o que os homens viam muitas vezes era fraqueza, era um homem comum. Jesus não tinha uma auréola, né? Ele não brilhava, piscava, embora ele deu testemunho pelo ensino, pelos milagres, mas era um homem comum que passava assim despercebido na multidão, não é isso? Mas ali eles tiveram uma mostra do Cristo em glória, como Isaías teve do Senhor em Isaías capítulo 6. João também fala disso, quando ele fala, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Meus irmãos, e ele diz para nós que quem testificou foi Deus o Pai. Aí você pode pensar, mas isso aí fica meio estranho, né? Como é que há uma autenticação do Deus Pai, ouvir uma voz? Meu irmão, João trabalha isso muito no seu evangelho, quando Jesus está dialogando com os fariseus, e eles querem evidências, provas, embora eles tivessem muitas, né, dos milagres de Jesus, do ensino, do seu caráter. Jesus passou por duras provas, é o que João nos ensina, nos piores fariseus, vamos dizer assim, mas eles não achavam nada, ao ponto que tinham que inventar, não é isso? Meus irmãos, mas Jesus sempre garante a sua origem e identidade ligando ao Pai, dizendo, é o Pai que me enviou, é o Pai que dá testemunho de mim. E por quê, irmãos? Jesus está fugindo da raia? Não, ele está dizendo assim, se o fato de eu ser Deus depende de um juízo humano, então esse juízo é inválido. Pois quem é o homem para julgar o Filho de Deus? O único que pode dar testemunho do Filho é, de fato, o Pai. E eles não só viram a glória de Deus, mas ouviram a palavra do Pai, dizendo, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Verso 18, ora, esta voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. E daí? Qual a implicação disso? Olha o que diz o 19.
Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. E por que Pedro diz isso, irmãos? Para um profeta ser tido como verdadeiro, como é que era no Antigo Testamento? A palavra tinha que se cumprir. Quando eles estão naquele monte, eles estão vendo todo o Antigo Testamento se cumprindo em Cristo. Talvez eles não tiveram todo o entendimento do que estava acontecendo. Mas é a palavra do que o Messias estava ali. O Cristo prometido estava ali. Temos mais assim confirmada a palavra profética. Não é que depende do homem, mas de Deus, ali dando autoridade ao seu Filho. E olha como Pedro aqui então chama aqueles irmãos, não assim, tente ver Jesus. Vamos buscar ver Jesus novamente, vamos buscar sinais, milagres, maravilhas, porque a gente precisa disso o tempo todo, sabe? Vendo pessoas sendo curadas, vendo milagres acontecendo, financeiros e tudo mais, a igreja, todo mundo ficando rico, os empregos prosperando e coisas extraordinárias acontecendo. Procurem essas coisas para que vocês tenham certeza de que Deus é Deus, das suas promessas e de que a Bíblia é a palavra de Deus. Deus pode fazer tudo isso e muito mais, né, irmãos? E Deus faz, né? Deus nos cura, Deus segundo a sua vontade, Deus continua operando maravilhas. Mas, meu irmão, olha como Pedro chama aqueles irmãos para a palavra. É a palavra profética. Lembra que é pela promessa de Deus, falei para os irmãos guardarem profecia, né? Que Deus nos tem dado todas as coisas. Agora ele diz, temos assim mais confirmada a palavra profética. E o que é a palavra profética? Não é assim, saiam atrás de profetas, de profecias. Ele está falando das Escrituras, como vai dizer aqui, que estão se cumprindo em Cristo. Ele diz, agora vocês atendam às Escrituras, a palavra de Deus. Olha o que ele diz, fazei bem atendê-la como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Meu irmão, que coisa linda! Pedro está dizendo, voltem para aquilo que vocês já têm, para as Escrituras, para a promessa de Deus, porque a palavra de Deus é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Meu irmão, por isso que o salmista já dizia, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós vivemos em um mundo tenebroso, irmãos, há trevas, mesmo no nosso coração, que ainda precisam ser dissipadas, há trevas ao redor de nós, e a luz da palavra de Deus que revela a verdade para nós, para conhecermos até o segundo livro, como diz Spurgeon, né, se eu não me engano, que Deus tem 2 livros, né, a criação e as Escrituras, mas nós precisamos das Escrituras para ler a criação e compreender todas as coisas. Ela é uma candeia até que a estrela da alva nasça. Aqui Pedro pode estar dizendo até que Cristo seja plenamente formado em nós. Ele é a estrela da alva, né? Ele é a estrela da manhã. Ou até que Cristo volte. Deus nos deu as Escrituras. E meus irmãos, sem as Escrituras, guarde bem isso. Sem as Escrituras, nós estamos fadados a andar em escuridão. Nós, como crentes, seja no nosso casamento, na nossa vida pessoal, no nosso trabalho, na nossa visão de sociedade, para combatermos as heresias, as ideologias contrárias à palavra de Deus, para nos orientarmos na vida e na realidade. Sem as Escrituras, nós estamos às cegas, nós estamos no escuro. E as Escrituras são suficientes para lançar luz em tudo. Como disse C.S. Lewis, eu não creio no cristianismo porque eu vejo, né? Eu vejo que ele é verdadeiro, mas é porque através dele é que eu vejo todas as coisas. Meus irmãos, verso 20 e 21, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia, novamente profecia da Escritura, e aqui ele tinha o Antigo Testamento e alguns livros do Novo, né? Provém de particular elucidação, ou seja, não veio do homem, da invenção humana, da maquinação humana, de vontade humana. Aí ele usa uma expressão bem forte negativa, né? Vários termos gregos para falar de jeito nenhum, né? Porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Meus irmãos, o pastor Emílio falou muito bem ontem sobre a inspiração bíblica. Não vou gastar mais aqui, mas é o que Pedro está dizendo. Não foi uma fábula inventada, mas foram homens que escreveram. É um livro humano, mas foram dirigidos, orientados pelo Espírito Santo de Deus. É o hálito de Deus, é a voz de Deus, é a palavra de Deus na pena dos homens, mas é Deus, é a fonte de toda a Escritura. Por isso é uma luz que brilha em lugar tenebroso. Meus irmãos, Deus tem nos dado todas as coisas que nos conduzem à piedade. E Ele nos dá esse conhecimento
nas Escrituras que falam de quem? De Cristo. Cristo é o assunto, é a essência das Escrituras. Quero encerrar, irmãos, comentando que logo em seguida aí Pedro vai falar dos falsos mestres, não é à toa. E ele vai evocar 3 situações aí da palavra de Deus e de juízo: os anjos, Noé e Sodoma e Gomorra, não é isso? Depois ele vai falar das heresias, de como eles são perniciosos, pervertem, eles são o contrário da piedade, eles conduzem, como diz o verso 15, ao caminho de Balaão, da impiedade. Eles usam a graça de Deus para libertinagem. Aí ele fecha o capítulo 2 dizendo, sabe o que eles são? É como um cão que volta ao vômito e a porca que volta à lama. Ou seja, eles não podem mudar a natureza do homem, só a Escritura pode fazer isso. O máximo que a religião humana, que as ideologias humanas, que os empreendimentos humanos fazem é deixar bonitinho, né? Mas o porco, se ele não virar ovelha, na primeira oportunidade ele vai para a lama. E às vezes tem muita gente nas igrejas que nunca viraram ovelha, né? São porcos de banho tomado. São cães que às vezes voltam ao vômito. Porque, meu irmão, só há poder nas Escrituras. Só conhecemos a Deus e a Cristo nas Escrituras. E o capítulo 3 termina, meus irmãos, falando que esses escarnecedores, eles andam dizendo assim: ao mundo está como está. Olha o secularismo, isso é muito importante para o jovem, pois hoje nós nos gabamos de explicar toda a realidade e de forma reducionista pelas lentes só da ciência, né? O que não é científico eu não concordo, não aceito, não admito. E, meus irmãos, às vezes nós pensamos assim, não vai acontecer nada. A palavra de Deus é tolice, Jesus não vai voltar. É o que eles estavam dizendo ali. Jesus não voltará, porque desde o início os dias são como são. O que Pedro diz? É pela palavra. Verso 5, é pela palavra que Deus criou todas as coisas. É pela palavra que também Ele trouxe juízo. Aguardem na palavra. A regularidade da vida não quer dizer que Deus não esteja agindo. Talvez você sair daqui e for tocar a sua vida segunda-feira, no seu trabalho. Você saiu daqui às vezes até com o coração cheio da palavra de Deus, né? Quente da palavra de Deus. Aí você vai voltar para a sua rotina, você vai pensar assim, mas tudo parece tão corriqueiro, tão regular. Meu irmão, sabe o que Pedro está dizendo aqui? Deus é quem dispôs assim até alcançar o último eleito. Não é porque Deus está indiferente ou não está presente. Verso 9, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Meus irmãos, que Deus nos ajude, nos dê a graça de entender que Deus tem nos dado todas as coisas. Ele já pôs aí na sua mochila tudo que é necessário. Você só não pode esquecer que já tem tudo e buscar em outros lugares. Você não vai correr o risco de dizer assim, está faltando algo. Eu esqueci algo na minha vida cristã. Onde será que eu posso encontrar? Já está aí. A única coisa que você não pode se esquecer é que Deus já te deu tudo. E está nas Escrituras. É no conhecimento de Deus em Cristo. E lembrando, irmãos, são as últimas palavras mesmo, tá, pastor? É interessante como nesse texto, pensando no contexto de reforma, a gente encontra aqui os 5 solas. Os primeiros versos, sola fide, é pela fé igualmente preciosa em Cristo Jesus. Sola gratia, visto como seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas. Sola fide, sola graça, solo Christus. É em Cristo, é no conhecimento de Deus em Cristo, é somente em Cristo. E é somente nas Escrituras. Fazei bem em atendê-la. Ela é uma luz, uma candeia que brilha. E para a glória de Deus, pois Ele nos chamou para a sua glória e virtude. Só lhe deu glória. Meu irmão, lembre que é somente. Se você falar Jesus, muita gente, até espírito, vai falar, Jesus é bom mesmo. Mas põe o somente na frente. É só Jesus. Se você falar Escritura, muita gente vai falar, é boa mesmo, tem princípios morais, mas põe só as Escrituras. Se você falar, meu irmão, fé, muita gente vai falar, é bom ter fé, a gente precisa de fé, sem fé a gente não é nada, né? Mas põe só fé, não por obras. Aí muda tudo, né, meus irmãos? E só lhe deu glória. A glória não é nossa, mas é tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Deus continue abençoando o ministério do pastor, os presbíteros e dessa igreja tão querida
e amada. Amém?